Um recurso prático para nós fazermos animações em formas básicas é usando o objeto chamado Armature, que são os ossos de animação. Eu vou usar a versão 4.1 para explicar a vocês como a gente pode usar um tipo de Armature aqui, denominada Bend-Bone. Primeiramente, nós vamos adicionar na área uma mesh do tipo Cylinder. Eu vou abrir as configurações, vou diminuir esse cilindro aqui e vou entrar no modo edição. O cursor sobre a malha e a tecla Ctrl R, eu vou criar algumas subdivisões nesse cilindro. Vamos por enquanto ocultá-lo aqui da nossa área de visão. Agora vamos retornar para o Object Mode e nós vamos adicionar aqui na área um objeto do tipo Armature. Está aqui o nosso osso, vamos olhar pela vista frontal. Eu vou arrastar a área um pouco mais para baixo e aqui eu vou entrar com esse osso no modo chamado Edit Mode. Nele aqui eu vou selecionar essa parte de cima e vou usar o EZ para extrudir até esse ponto aqui. Vou criar novamente o atalho EZ e vou extrudir mais o ossinho aqui em cima. Então tenho 3 ossos, do qual agora, se eu selecionar os 3, vocês vão notar que eu tenho propriedades referentes aos ossos aqui na barra à direita. Entre elas está o Object Data Property. Eu vou clicar nele e vou abrir essa guia chamada Viewport Display. Ela está fazendo aqui eu enxergar o tipo do osso num formato chamado octaedral. Eu vou mudar para o formato Bend-Bone, eu vou selecionar esse de cima, vou usar o Alt P, e aqui eu abro o menu para apagar o parentesco desse osso com o de baixo. Da mesma forma eu vou usar o de baixo aqui, que é o do meio, usando o Alt P, e vou dar um Clear Parent. Agora se eu vier aqui na Outline e abrir o Armature, na opção Armature que vai encontrar dentro vão ter os 3 ossos. O osso de baixo, que é o selecionado, o osso do meio e o osso de cima. Então, se eu olhar aqui pela vista, o wireframe, vocês vão ver o osso de baixo selecionado, o do meio e o de cima. Eu posso alterar o nome desses ossos por aqui pela Outline, mas eu também posso selecionar, por exemplo, o osso de baixo, vir aqui e digitar a tecla de função F2, é o atalho para renomear o bone. Eu vou usar aqui como bone inferior. Esse vai ser o nome. Veja que alterou aqui na Outline, tá vendo? Se eu quiser selecionar agora o osso do meio, ele foi selecionado aqui na Outline, eu vou escrever aqui como bone meio. E por último eu vou selecionar o osso que está em cima, ele está aqui como bone 2, eu posso usar F2 também, e posso escrever aqui bone superior. Então aí os 3 ossos renomeados. Isso vai facilitar para o que a gente precisa. Nesse de cima, eu vou usar o SZ para esticá-lo aqui pelo eixo Z. No de baixo, selecionado, vou fazer a mesma coisa. Vou ativar o Move e vou trazê-lo para cá, para esse ponto. No do meio eu vou selecionar, vou trazer um pouquinho mais para baixo e vou usar o SZ. Vou esticar ele mais para cima aqui para que ele fique próximo e vou arrastar só para endireitar ele aqui, tá? Bem, esse daqui eu vou fazer a seleção desse ícone aqui que determina os bones properties e vou abrir essa guia chamada Bend-Bones. É aqui no Bend-Bones que nós vamos encontrar a opção de mudar o número de segmentos desse osso. Eu vou deixá-lo aqui com 7 ossos. Notem que eu tenho agora 7 segmentos aqui, tá vendo? Vamos usar a nossa vista sólida para facilitar. E aqui, se eu selecionar o osso de cima e usar a tecla G, eu não tenho movimento nenhum nele. Se eu selecionar o de baixo, G, eu também não tenho movimento nenhum nele. Como eu já tinha apagado aí o parentesco entre os ossos, nós vamos agora fazer o seguinte. Nesse osso do meio, eu vou selecioná-lo, vou vir aqui na guia que representa a opção chamada Pose Mods, e vocês vão ver que eu tenho, entre as suas propriedades, esse ícone que me permite entrar na parte de Bone Constraints, que são as restrições dos bones. Eu vou adicionar um Bone Constraint do tipo Stretch To, que vai me permitir esticar ou alongar o osso. Então tá ele aqui. Eu tenho que determinar quem é que vai manipular esse osso do meio. Então eu venho aqui, seleciono o conta-gotas e seleciono o osso superior. É ele quem vai criar a movimentação do osso. Aqui eu vou determinar o osso, que é o bone superior. Agora, quando eu selecionei esse osso aqui em cima e usar a tecla G,
notem que ele vai trazer consigo os ossos que estão embaixo. Mas eu quero criar o efeito que é chamado efeito stretching, que vai nos permitir esticar ou alongar esses ossos. Com ele selecionado, eu vou entrar aqui no modo Pose Mod ainda e vou vir nessa guia que tem aqui, que é a guia de Bone Properties. Vou correr até encontrar na parte inferior aqui, essa opção chamada Start Handler. Eu vou determinar no Start Handler um modo absoluto e vou ter que dizer quem é o osso que vai estar acoplado ao modo absoluto. Eu vou pegar o osso inferior. Eu venho aqui e vou selecionar o osso inferior. Já no final, que é o End Handler, eu vou também mantê-lo como absoluto e vou determinar que no Custom vai ser o osso superior. Se eu selecionar o osso de cima e usar a tecla G, olha como eu tenho aqui um movimento bem simples do objeto, esticando e alongando de forma prática. Agora a gente vai trazer, fechando aqui o Armature, o nosso cilindro de volta para a área e com ele nós vamos voltar para o modo Object. Selecionamos, ativamos, vamos deixá-lo aqui, vamos esticá-lo um pouquinho mais pelo eixo Z, SZ, para alongá-lo e temos aqui o nosso objeto, com ele selecionado usar o Ctrl A, vamos usar o All Transform. Da mesma forma, nós vamos selecionar os ossos, vamos olhar pela vista aqui que fica mais fácil. Com os ossos selecionados, nós vamos no modo Pose Mod, usar o Ctrl A para aplicar nele o Apply Pose Rest Pose. Vamos voltar para a nossa Object Mod, selecionar a malha e, por fim, com o Shift pressionado, vamos selecionar os ossos. Com os dois já selecionados, nós vamos usar aqui o Ctrl P para ativar um menu chamado Set Parent Tool e nós vamos usar essa opção aqui, o Edit Automatic Weights. Voltamos para o Pose Mod e aqui nós vamos ativar o modo sólido. Se selecionarmos agora o nosso objeto aqui, que é o bone superior, e usarmos a tecla G, a gente consegue fazer todo o efeito de esticamento dessa malha de modo bem prático. Lembrando a vocês, para que isso aconteça, a malha tem que estar com a subdivisão para poder fazer o efeito correr de forma bem fluente. Que é importante para a gente fazer algumas animações básicas aqui junto à área 3D com objetos que a gente pretenda criar efeitos interessantes. Até o próximo tutorial e um forte abraço a todos vocês.